Não temos expediente do Executivo, passemos então ao expediente dos vereadores. Projeto de lei de resolução número 2, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre normas relativas às moções e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal, Estado de Minas Gerais, Câmara Municipal de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente, em especial pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno, estabelece: as moções descritas no parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraguaçu deverão ser acompanhadas do endereço local onde, em caso de aprovação, as mesmas serão encaminhadas, sob pena de não recebimento do protocolo por parte da Secretaria da Casa Legislativa. Artigo 2º. As moções serão entregues no endereço indicado mediante devido protocolo de recebimento. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e ou afixação em quadro próprio, revogando-se as disposições em contrário. Paraguaçu, 2 de setembro de 2016. Justificativa. Temos a honra de apresentar aos nobres edis o presente projeto de resolução que dispõe sobre normas relativas às moções e da outras providências. Conforme se pode constatar, o projeto em questão é de singela explicação, eis que visa única e exclusivamente estabelecer a obrigatoriedade de apresentação, no ato do protocolo junto à Secretaria da Casa Legislativa, de endereço para encaminhamento das moções descritas no parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraguaçu. Apesar da singeleza de explicação, ressaltamos que tal ato colaborará para a otimização, efetivação e agilidade da entrega a quem de direito das referidas moções, atingindo desta forma, com a devida eficiência, o objetivo principal do ato. Assim sendo, contamos com o apoio de Vossas Excelências na aprovação deste importante instrumento legal. Paraguaçu, 2 de setembro de 2016. Requerimento de número 128, de autoria dos vereadores Rafael da Quadra, vereador Teté. Solicita a Secretaria de Obras e o Executivo Municipal informações sobre início de obras de reforma de calçada localizado na rua Rita Maciel Dias. Calçamento será realizado em parceria com a Associação dos Moradores dos bairros Colinas, São Marcos, Nova Paraguaçu e adjacências. Indicação em discussão, requerimento em discussão. Requerimento de número 128 em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento de número 128 queiram permanecer como estão. Requerimento aprovado por todos. Requerimento de número 129, de autoria dos vereadores Rafael da Quadra e vereador Teté. Requer ao Executivo e Secretaria de Obras informações sobre possível data de início de obras de calçamento da rua Sebastião Carneiro Souza, no bairro Colinas, São Marcos. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento de número 129 queiram permanecer como estão. Requerimento aprovado por todos. Indicação de número 244 dos vereadores Rafael da Quadra e vereador Teté. Indica ao Executivo Municipal que efetue troca de lâmpada em poste localizado na rua Adolfo Mendes, próximo ao número 50, no bairro Nova Paraguaçu. Indicação em discussão. Indicação em votação. Os vereadores que a aprovam queiram permanecer como estão. Indicação aprovada por todos. Indicação de número 245, de autoria dos vereadores Rafael da Quadra, vereador Teté. Solicita a Secretaria de Obras que realize a colocação de grades em bueiros e reforma de meio-fio. Indicação em discussão. Indicação em votação. Os vereadores que aprovam a indicação que acaba de ser lida queiram permanecer como estão. Indicação aprovada por todos. Indicação de número 246, de autoria
dos vereadores Rafael da Quadra e vereador Teté. Solicita ao Executivo Municipal que efetue a poda de uma árvore situada na rua José Ferreira Prado, em frente ao número 22, no bairro Nova Paraguaçu. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Teté. Senhor presidente, demais vereadores, essa indicação, eu tive lá no local, e é uma árvore, ela está alta, e um lado dela, um galho dela grandão, já caiu em cima de um telhado, e a senhora moradora lá pediu que a gente fosse lá, eu estive lá no local, tirei foto, tudo, e corre o risco da outra parte cair no muro dela e acabar derrubando o muro também. Então, se tiver a possibilidade, o mais rápido possível, ver essa poda dessa árvore lá para ela. Só isso, senhor presidente. Mais alguém? Indicação de número 246 em votação. Os vereadores que a aprovam queiram permanecer como estão. Indicação aprovada por todos. Indicação de número 247, de autoria do vereador José Rafael de Souza. Encaminha ao Poder Executivo Municipal pedido dos moradores da rua 7 de Setembro, bairro da Bomba, onde solicitam melhorias na iluminação pública da citada rua, prejudicada em função da grande distância entre os postes de iluminação. Indicação em discussão. Com a palavra o vereador professor Rafael. Só para esclarecimento, senhor presidente, esta indicação, ela atende um pedido dos moradores desta rua, do 7 de setembro, ali no bairro da Bomba, que reclamam que alguns trechos da rua é muito mal iluminado. Segundo eles, esta iluminação ela é prejudicada por causa da grande distância entre um poste e outro. Eu confesso que eu pesquisei e não consegui achar um consenso se é de 30, 35 ou 40 metros a distância mínima de um poste até o outro. Mas ao que me parece, mesmo se for de 40 metros, considerando a maior, parece-me que alguns postes são mais distantes. Então, acredito que é necessário tomar alguma medida que possa reforçar a iluminação dessa rua, porque realmente ela tem alguns pontos que estão ficando sem iluminação por causa desse distanciamento, o que gera uma certa insegurança para quem mora naquela rua ou para quem está transitando por ela. Por isso que nós estamos fazendo essa solicitação. Mais alguém? Com a palavra o vereador Zé Maria Ramos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também sou de acordo que envie esse requerimento, né? Indicação, né? Essa indicação para o executivo, mas porque fica, pelo menos, ele vai responder por escrito, né? Mas numa reunião que nós tivemos lá semana passada, no bairro, os moradores lá reivindicaram a melhoria nessa iluminação. E o Neto, como já pediu para... disse que já ia tomar as providências, não só lá, mas em outros lugares que também está faltando poste, porque tem uma distância muito grande. Tem aquela rua lá e tem mais outros lugares, então ele vai ajustar todos para tomar a providência o mais rápido possível. Mas é bom que seja por escrito, né, para estar esclarecendo mais a população. Só isso aí. Obrigado. Ok. Mais alguém? Indicação de número 247 em votação. Os vereadores que a aprovam queiram permanecer como estão. Indicação aprovada por todos. Indicação de número 248, de autoria do professor Rafael. Encaminha ao Poder Executivo Municipal o pedido dos moradores da rua Sargento Chico, bairro Nova Paraguaçu, onde requerem providências quanto a um bueiro localizado próximo ao número 179, onde a pavimentação no seu entorno está cedendo, colocando em risco o trânsito de veículos e pedestres. Indicação em discussão. Indicação em votação. É com a palavra o vereador Nildo. Em relação a esse, senhor presidente, em relação a esse bueiro, eu conversei com o secretário de obras na sexta-feira
que os vereadores, o dia que eu passei, eles já tinham reclamado. E depois eles me cobraram de novo e eu liguei para o secretário. Ele falou, naquele dia, ele me disse que já ia tomar providência lá, que ele não tinha tomado conhecimento ainda, mas que ia tomar providências lá o mais rápido possível. Porque tem reclamação lá não só desse bueiro, mas de buracos na rua também. Aí eu passei para ele e espero que as providências lá sejam o quanto antes para atender essas reivindicações dos moradores. Então, senhor presidente. Ok, mais alguém? Indicação de número 248 em votação. Os vereadores que a aprovam queiram permanecer como estão. Indicação aprovada por todos. Indicação de número 249, de autoria do vereador José Rafael. Encaminha ao Poder Executivo Municipal o pedido dos moradores da rua José Ferreira Prado, Nova Paraguaçu, onde requerem melhorias na iluminação da citada via, com a extensão do suporte de iluminação, bem como a instalação de mecanismos redutores de velocidade na rua acima mencionada. Indicação em discussão. Indicação em votação. Os vereadores que aprovam a indicação 249 queiram permanecer como estão. Indicação aprovada por todos. Indicação de número 250. De autoria do vereador Francis Feliciano Santos. Solicita ao Poder Executivo Municipal que proceda a notificação para os devidos reparos do responsável pelos danos causados nos calçamentos de algumas vias públicas localizadas no Distrito Industrial e nos bairros Vila Samanta, Santo Agostinho e Monte Verde. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Francis. Senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação é a respeito, eu pus os bairros aqui, quando você tem acesso, tanto faz para você ir para o Santo Agostinho, para o Samanta, ou para o Monte Verde ali, para o Santo Agostinho, ou no Distrito Federal, para a Coab ali, rasgaram o asfalto fora, e ficou, eu acho que, do meu ponto de vista, não só da população, agora eu vou falar do meu ponto de vista, uma falta de respeito a todo mundo, porque o loteamento acabou de ficar pronto, Monte Verde, ficou um espetáculo lá, né, as ruas largas, tudo bem feito, tinha uns postes que estavam lá no meio do asfalto, mas ainda o loteamento estava em obras, por isso que não estava terminando ainda, terminou, entregou para o município da forma adequada. Aí chega, tem a empresa que precisou de rasgar o asfalto lá, vai lá, me faz uns buracos fora, porque ali, Deus me livre guarde. Passei de carro lá, deu um pulo que quase quebrou o carro tudo. Então eu estou falando porque eu passo todo dia lá. Os moradores, né, que têm acesso me reclamaram também, porque não adianta nada. A gente cobra, né, dos loteadores para entregar com tudo certinho, adequado, da forma da lei. Aí depois eles entregam para o município, vai lá, me rasgaram as ruas lá, tudo. Então uma vergonha aquilo lá, ué. Então aquilo lá para mim é uma falta de respeito a nós, né, que usa, dá na rua, todo mundo, a população, porque do jeito que está lá não tem condições, ué. E já faz dias que estão daquele jeito, e não mandaram arrumar. Então eu estou enviando essa indicação, que o executivo possa cobrar da empresa responsável, que fez aquilo ali, que foi a empresa, a Linha Nil, tanto faz como lá de baixo, como lá em cima no Monte Verde, do Distrito Industrial lá embaixo, lá, entre a Coab, a Samanta, como Santo Agostinho, Santa Luzia também ali, né, ao Monte Verde, que eu até liguei para o dono
do loteamento, falou que não, que já tinha entregue para a prefeitura da forma. Ele ficou também muito magoado da forma que fez lá, porque do jeito que eles fizeram lá, nunca mais vai voltar igual. Nunca mais, vai ficar remendando. Nós estamos cansados de remenda nos Paraguaçu. Ué. Aí vem lá, na hora que termina de fazer o asfalto bonitinho, vem um lá e faz uma anarquia daquele jeito lá. Então, estou pedindo que ele tome providência e cobre da empresa que possa fazer mais ou menos igual do que estava, porque igual não vai ficar sempre com remenda agora. Só isso, senhor presidente. Ok, com a palavra o vereador Nildo. Senhor presidente e senhores vereadores, vereador Francisco, eu concordo com Vossa Excelência, sem contar a demora que é para restaurar esses locais que eles estão estragando. Aí demora, aumenta-se o risco de acidente, aumenta-se o risco das pessoas se machucarem, mas parece que não está acontecendo nada. Eu acho que o município tem que tomar providências urgentes para que esses problemas sejam resolvidos, principalmente esses buracos que eles fazem na rua. Isso não pode ficar semanas e mais semanas. Eu acho assim, precisou fazer a vala lá. Fez hoje, amanhã passou o encanamento, no outro dia vai lá e cobre. Não tem dessa de ficar esperando 1 mês, 2 meses para fazer, esperar acontecer acidente. Igual teve lá naquela rua que a gente cobrou outro tempo atrás, Odilon Prado. Parece que os degraus que estavam lá na rua ficou mais de mês. Enquanto nós não reclamamos, não arrumaram. Eu acho que não tem que esperar o vereador reclamar. Tem que tomar providências rápidas. Claro, nós sabemos que precisa fazer hora, mas não precisa demorar também. Porque várias e várias pessoas circulam para esses locais. Como é que fica a questão da mobilidade? E as crianças que circulam para esses locais? Então, vereador, eu concordo com Vossa Excelência que o município tome providências o mais rápido possível. Só, presidente. Ok. Mais alguém? Indicação de número 250 em votação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Indicação aprovada por todos. Moção de número 91, de autoria do vereador Rafael da Quadra. Ao Clube dos Amigos do Carro Antigo de Paraguaçu, pelo sucesso obtido na realização do primeiro encontro de carros antigos de Paraguaçu, realizado dia 11 de setembro de 2016. Moção em discussão. Com a palavra o vereador Rafael da Quadra. Senhor presidente, estou enviando essa moção. Ela vai ser direcionada lá ao nosso amigo lá, Catito, onde tem os demais membros, que lá é um clube dos amigos do carro antigo de Paraguaçu. Foi o primeiro. Não tenho conhecimento se todos os vereadores estiveram lá presentes. Me recordo do que eu vi no momento que eu estava lá, né, o professor Rafael e o vereador Teté, os demais talvez chegamos em horário diferente. Eu particularmente não tinha visto, na verdade, nenhum evento, né, desse tipo, de carros antigos. E sempre conversando com o Catito, ele falou assim que, juntamente com os outros companheiros dele, ele tinha um sonho em fazer aqui em Paraguaçu. E há mais ou menos uns 3 meses atrás, ele conversou comigo que iria reunir o pessoal para fazer esse evento. Inclusive, eles tiveram também o apoio lá da prefeitura, né, onde o pessoal foi lá, conversou com o prefeito, né, na época, e o prefeito deu também um apoio para eles dentro da medida do possível. E eu, particularmente, eu achei que foi um evento assim, espetacular, né, e via na finalização lá que eles falando, conversando, via a união do pessoal desse grupo de amigos do carro antigo, e a gente torce, né, para que dê continuidade naquilo que é bom,
Por exemplo, esse foi um evento, até na verdade, conversando com o Catito, ficou até surpreso, até porque no mesmo dia havia mais em 3 cidades esse tipo de evento de carros antigos. E aqui em Paraguaçu, mesmo sendo o primeiro, segundo o relato deles, eu também pude presenciar, foi um sucesso, aproximou lá dos 100 carros, né? Foi uma coisa muito boa, né? Já aproveitou aquele espaço ali, que além de ser um local que ficou muito bom, até porque nós já temos lá está tudo reformado, a praça, tudo bonito, muito bem organizado, e ainda coloca essa beleza, né, de carros antigos. Muitos amantes, tinha várias cidades de fora que vieram participar, que tiveram presente. Então é algo que nós, agentes públicos, né, que estão, tanto vereadores, prefeitura, né, dentro da medida do possível, sempre está apoiando e incentivando esse tipo de evento, que é muito importante para a nossa cidade. Eu, particularmente, fiquei, como diz, de boca aberta de ver um evento tão bem organizado da forma que foi. Então, parabenizo todos em nome do meu amigo Catito, parabenizo todos os outros membros também da Associação de Amigos do Clube de Carros Antigos. É só isso, senhor presidente. Ok, mais alguém? Falar o vereador Joaquim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu parabenizo o vereador Rafael de ter essa iniciativa de mandar uma moção aos organizadores e idealizadores dessa equipe que juntou os carros antigos aqui da região. Então, parabéns a todos os organizadores e os que tiveram a ideia lá. São várias pessoas, então não vou citar nome não, mas são várias pessoas. Eu tive lá um pouco meio atrasado, mas o que eu vi eu fiquei surpreso. E espero que na segunda já esteja também tudo de acordo também. Parabéns aos idealizadores desta matéria. Só isso, senhor presidente. Mais alguém? A palavra, vereador Zé Maria Ramos. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero deixar aqui meus parabéns ao Rafael pela iniciativa e dizer que eu também estive lá no dia do evento. Realmente foi um sucesso total. Acho que nem os organizadores estavam esperando que fosse tão bom quanto foi. E quero parabenizar toda a equipe que organizou e torcer para que eles façam novamente a segunda, terceira, com bastante sucesso. Tinha muitos carros daqui e bastante também de fora. E também muita gente, e foi bom também que contou com o apoio do município, né? O prefeito, na medida do possível, apoiou 100%, tudo que podia, ele apoiou. E foi um grande evento, muito bom para o nosso município. Está divulgando o nome de Paraguaçu em toda a redondeza e está satisfazendo também a associação, os organizadores e o povo da nossa terra. Só isso aí, obrigado. Ok. Mais alguém? Eu passo a palavra, passo a presidência ao vereador Nildo para que eu possa manifestar. Presidente Nildo, o vereador Marlon deseja manifestar. Com a palavra, o vereador Barroso Zé Tomé. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero parabenizar o vereador Rafael da Quadra por essa importante moção. Eventos dessa natureza a gente tem que sempre parabenizar, viu, Rafael? Elogiar, para servir de exemplo para outras pessoas. Então, um evento desse aí, dos carros antigos, não só é importante para os amantes do carro antigo, aos que gostam de veículos, mas também é importante para o nosso município, como disse o Zé Maria aqui, pela divulgação do nome, pelo turismo rural.
que atrai muita gente para Paraguaçu, e aqui gastam, aqui conhecem as coisas, aqui são bem recepcionados e voltam novamente. E como disse o vereador, como disse Vossa Excelência, Rafael da Quadra, o local não poderia ser mais adequado, né? Não podia deixar de ser ali. Por quê? Não só pela beleza da praça, que está sendo reformada, que a igreja que foi reformada, mas também, o vereador, pela beleza dos casarões ali, centenário de Paraguaçu ali situado. Só uma coisa que nós devíamos ter atentado. E algumas pessoas que eu tive lá conversando falou, por que o museu não estava aberto para a gente poder ver as coisas de Paraguaçu? Então, no próximo, com certeza vai ser naquele local, porque o ambiente é totalmente adequado para isso, mas vamos sugerir para que o museu esteja aberto para as pessoas fazerem a sua visitação. Então, de maneiras que eu fiquei muito contente, porque a gente que gosta de veículo, então tive a oportunidade de matar a saudade daqueles veículos antigos, muitos deles eu já tive, né? O Opala, os Commodoro, né? As caminhonetes Williams, né? A Rural. Também admirei muito aquelas caminhonetes que eu não tive, aquelas grandonas, mas que eu ainda quero ter uma, que eu acho um espetáculo, né? Ver também, o professor Rafael estava falando agora, o Landau, né? Os Dodge Dart, Charge, né? É um espetáculo, é um espetáculo para os olhos dos amantes do veículo. Então, de maneiras que estão de parabéns, todas aquelas pessoas que organizaram e que participaram expondo os seus veículos, né? Muita gente, eu ressalto alguns nomes aqui, aqueles que, porventura, não citar, me perdoe, porque eu não lembro de todos. Então, Catito, um dos coordenadores, o Luciano, mecânico, o Piu-Piu, o Ramiro, participou lá, não sei se ele estava participando da organização, o Zé Edson também me falaram que ele participou da organização, e o Gerson, mecânico, funileiro, lá da Nova Paraguaçu, e todos os demais que participaram da organização e que levaram seus veículos. Então, todos estão de parabéns. Que Deus os abençoe, que esse evento seja o primeiro de muitos. É só, senhor presidente, muito obrigado. Eu devolvo a presidência ao vereador Marlon Tomé. Mais alguém deseja falar? Não havendo mais discussão, passemos à votação. Moção de número 91 em votação. Os vereadores que a aprovam queiram permanecer como estão. Moção aprovada por todos. Moção de número 92, de autoria do vereador Rafael da Quadra. A equipe de futsal masculino 2001-2002, que representou Paraguaçu no Jojuninho, Jogos do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, e que obteve o título inédito de campeão dos Jogos. Moção em discussão. Com a palavra o vereador Rafael da Quadra. Senhor presidente, hoje, para mim particularmente, creio que para todos que são amantes do esporte, eu particularmente estou muito feliz, muito satisfeito pelo feito inédito que aconteceu em Paraguaçu, na verdade na cidade de Guaxupé, com a equipe de futsal, nascidos no ano 2001 e 2002, né, que disputaram a final do Jojuninho. Me recordo de quantas vezes, quantas pessoas participaram dessa competição e não tiveram, né, a chance de chegar numa final e ser campeão.
Digo isso quantas pessoas, porque me incluo no meio deles, porque eu também participei como técnico há alguns anos atrás, né, onde nós não conseguimos chegar à final. Mas, de qualquer forma, também parabenizo, né, todos os outros por ter participado. Mas esse feito inédito que aconteceu agora, ele é para marcar a história. História do esporte de Paraguaçu. Esses garotos, acompanho sempre eles na quadra, treinando com o professor Jais, com o acompanhamento do professor Acácio, que hoje é o nosso atual secretário de esporte, e que não mediram esforço, em momento algum, em dedicar o máximo para lutar até o final e trazer algo importante, né, para marcar na história de Paraguaçu esse feito, que foi o título de campeão, né, que foi lá na cidade de Passos, na cidade de Guaxupé, contra a equipe de Passos. A equipe de Paraguaçu venceu pelo placar de 2-0. Foi muita emoção, foi muita... É algo que inexplicável, vamos dizer, é real, mas inexplicável. Porque os jogadores foram até surpreendidos, porque no momento que eles entraram na quadra, a torcida que estava presente era a família. Eles nem esperavam. A família estava lá na arquibancada para acompanhar o jogo da final. Esse foi algo para poder fazer uma parte de motivacional para que os atletas dessem o máximo possível. Isso a gente tem que ressaltar sempre, do belo trabalho, da seriedade, do comprometimento e responsabilidade que foi feito e que está sendo esse trabalho. Hoje quem está lá é o professor Acácio como secretário de esporte, que vem fazendo um belo trabalho, mas o trabalho é de longo prazo. O trabalho não foi só desse momento que o professor Acácio está lá. Foi plantado também junto com o professor Sidão. Então isso a gente tem que ressaltar, tudo aquilo que é bom a gente tem que falar, porque muitas vezes aqui na Câmara, né, meus amigos vereadores, a gente levanta críticas que são construtivas, e às vezes críticas que às vezes a gente critica alguma coisa por falta de informação também, porque a gente erra demais, eu particularmente, né? Então a gente tem que parabenizar muito, certo? Essa equipe de campeão. Parabéns novamente ao professor Jais, parabéns ao secretário de esporte, Jais, Acácio. Aproveitando, falando de campeão, senhor presidente, isso é na mesma linha de esporte. A gente também não pode deixar de dar os parabéns também, né, para o nosso companheiro aqui, né, o nobre Adil Francis, que disputou também, representando Paraguaçu, na cidade de Curvelo, né, o campeonato da Independência, né, de enduro de regularidade, na categoria dupla, né, no caso por duplas. E nós tivemos aqui de Paraguaçu, por exemplo, a dupla campeã, por exemplo, foram campeão, o vereador Francis, juntamente com o Pablo, né? Com o Pablo, eles foram sagrados campeão, representando também Paraguaçu. E ficando em terceiro lugar, dupla, né? Com o Pedro Bianor, né? E Aguinaldo, também representando a nossa cidade. Então nós temos que ressaltar tudo aquilo que é positivo. E hoje eu estou falando nesse momento, nesse espaço, dentro dessa moção que eu estou enviando para o pessoal do esporte, né, para os meninos campeões, também direcionando ao Francis e os demais membros que foram campeão também na cidade de Curvelo. Obrigado, senhor presidente. Ok. Com a palavra o vereador Nildo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de cumprimentar a equipe, que o ano passado uma equipe do Padre Piscinini chegou à semifinal, mas acho que foi dos Jogos Escolares, se eu não estiver equivocado, ou do Geng, acho que foi do Geng,
que eles chegaram à semifinal, em jogos disputados em Varginha. E agora, essa equipe, disputando o Jojuninha, eles conseguiram levantar o caneco, que é o ponto máximo, né? E ontem, vereador Rafael, eu recebi uma informação que esses meninos receberam convites, né, para participar do campeonato do interior de São Paulo, e me parece que uma outra equipe lá também, que é a equipe titular de Paraguaçu, vai participar de um outro campeonato. Isso significa que esses meninos jogaram muito. E são muito bons de bola. Inclusive, um deles, o ano passado, quando eu trabalhava no ginásio, era aluno lá. Eu não sei os outros, se são alunos, não sei se são alunos lá até hoje. Mas são muito bons de bola, são elogiados por todo mundo. Inclusive, um deles era para ter ficado o ano passado, se eu não me engano, treinando em Belo Horizonte, não é? Mas, por questões familiares, ele não quis, não é? Desistiu. Mas nós temos que saudá-los e incentivá-los, porque somente através do esporte é que nós podemos tirar esses meninos da rua, dar um rumo na vida deles, dar um sentido na vida deles e construir cidadãos de bens. Parabéns à equipe, parabéns ao Jairson, parabéns a Cássio, e que esse trabalho não pare por aqui, que nós possamos ter vários e vários campeões e que essa equipe possa ser campeã também de outros torneios. Então, senhor presidente, parabéns a toda a equipe, parabéns ao Rafael da Quadra pela moção. E é só isso, senhor presidente. Uma parte? Pois não. Só para complementar a fala de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência citou sobre um dos jogadores que era para estar treinando lá fora, foi muito bem lembrado, até tem aqui um rascunho aqui anotado, é o Rian Coelho Simão. Ele, inclusive, nessa competição, ele por 2 vezes, ele recebeu como o melhor atleta da rodada, por 2 vezes dentro da competição. E 2 vezes também ele foi selecionado para a seleção da competição. Ele é conhecido como Rianzinho. E tivemos também como destaque o Otávio. Creio que ambos eles estudam lá no Padre Piscinini. O Rian, conhecido como Rianzinho, Otávio, eu não me recordo aqui o apelido dele, entendeu? Os demais jogadores. Não, sabe? esse é os 2 que foram, bem cobiçados, né, pelo pessoal de fora que estão querendo levar eles. Foram os 2 mais cobiçados. Uhum. Obrigado pela parte. Ok. Mais alguém? Com a palavra, vereador. Ok. Com a palavra, vereador Zé Maria Ramos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero aqui parabenizar o vereador Rafael pela iniciativa da apresentação da moção e parabenizar toda a equipe que participou dessas disputas, né? E dizer para que nós façamos tudo para que isso continue cada vez melhorando mais, porque, como ele disse, o esporte ajuda muito na formação de cidadãos preparados para essa vida que é bem difícil, né? Então, e prepara um pessoal bem jovem, né? Isso dá uma estrutura muito boa, além da diversão na formação de cidadão. E aproveitar também para parabenizar o nosso vereador Franz pelo enduro de moto. Parabéns, viu, pelo campeão. Só isso aí. Obrigado. Mais alguém? Palavra ao vereador Joaquim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar mais uma vez o Rafael de mandar uma moção para a equipe que representou o Paraguaçu. Parabéns ao Rafael, parabéns ao Jairson e parabéns à equipe, que ele soube escolher quem que ele deveria, o Acácio também. Então, parabéns aos técnicos do time de futsal que representou o Paraguaçu muito bem, que eles fizeram uma boa escolha. Só isso, muito obrigado. Ok, com a palavra o vereador Franz. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero deixar os parabéns para o vereador, né, pela moção.
Também cumprimentar e dar os parabéns à equipe, né, que subiu no lugar mais alto do pódio, que isso daí é muito gratificante. Só quem, né, luta e corre atrás do sonho, que sabe como que é. E também queria só completar uma fala que o Rafael da Quadra acabou de dizer aqui, a respeito do resgatar os esportes, resgatar a oportunidade de competição para fora, né? Deixar o parabéns aqui hoje ao prefeito, que está vindo fazendo um bom trabalho nesse ano, primeiro ano que ele fez, que foi com apoio da prefeitura. Nós também conseguimos trazer o Enduro de regularidade, que muitos anos atrás tinha parado, em 2009, não conseguia trazer para Paraguaçu mais, e a prefeitura nos ajudou, abriu as portas também para nós, a gente conseguiu trazer esse evento para Paraguaçu. E também no outro esporte que eu também participo, não faço competição, mas sempre estou treinando junto com a turma, e a gente faz alguns passeios por fora, do mountain bike, que é um belo trabalho também que o município está fazendo com a turma da associação. Então hoje tem várias associações de esporte, e é isso daí, como o Rafael da Quadra, o Rafael Nildo acabou de dizer também, é a única forma de a gente tirar as pessoas da rua, incentivá-los. Tem vários tipos de esporte, e como esse do futebol, olha que gratificante, né? Essas crianças estão lá competindo, é uma surpresa, os pais, até me arrepia aqui, ó, os pais estão tudo na arquibancada, tá assistindo. Isso aí não tem preço, não tem nada que pague, só no momento, aquela satisfação de estar todo mundo ali torcendo, independente se ganhasse primeiro ou não, mas como ganhou em primeiro, ainda fica mais saborosa a vitória. Então é gratificante. E isso incentiva os amigos deles a correrem atrás, a treinarem para conseguir fazer isso daí. Tem a parte do nosso esporte também, bicicleta, que vem fazendo um grande trabalho, incentivando, resgatando, né? E dando iniciativa às pessoas que sempre tinham vontade de fazer alguma coisa, sempre está desanimado, você começa a treinar com outras pessoas e eles começam a te incentivar, aí vê que você foi feito para aquilo, você veio para fazer uma diferença, você veio para mostrar o teu talento, só que muitas vezes não tem oportunidade. E esse ano teve muito, o município, do meu conhecimento, dos meus esportes, mas junto com os esportes que o Rafael da Quadra sempre está acompanhando, os vereadores também, o município está apoiando, né, o prefeito Neto está dando esse apoio à associação, também lembrando que sempre tem as reuniões da LO, da LDO, chamando todas as associações, convocando eles aqui, mostrando a maneira correta deles estar encaminhando, para eles estar conseguindo também a ganhar esse patrocínio, esse incentivo, essa oportunidade do município. Não é só também não é chegar ali e pedir, não. Tem um processo que tem que ir acompanhando até estar conseguindo, aí você vê que beleza hoje. Vários esportes que estão destacando o município, não só no estado de Minas Gerais, mas para fora, no Brasil todo. Então, acho que isso daí é muito gratificante, né? Eu dou os parabéns a esses meninos, né, que estão fazendo esse grande trabalho, aos técnicos, né, os que incentivam, os que ajudam, e ao prefeito municipal, Neto, por estar dando essa oportunidade também. Só isso. Ok. Mais alguém? Moção de número 92 em votação. Os vereadores que a aprovam queiram permanecer como estão. Moção aprovada por todos. Eu aproveito a deixa dos colegas aí para parabenizar o vereador Francis pela conquista, né, no Enduro, né? Como é que é o nome do Enduro lá? Enduro Independência. Enduro da Independência. Isso. Então, parabéns por essa conquista e por levar o nome de Paraguaçu municípios afora. Tá? Que Deus te abençoe, que essa seja uma de muitas conquistas. Tá? Não temos hoje o tema livre, passemos então à ordem do dia. Eu peço ao seu secretário que faça a leitura do requerimento de urgência especial de número 130.
Pedido de urgência especial para os projetos de lei 33 e 34, que respectivamente dispõem sobre alterações do parágrafo 2º do artigo 5º das leis municipais 2.275 e 2.276. Requerimento não há discussão, apenas encaminhamento. Eu pergunto se algum presidente de bancada quer fazer o encaminhamento. Com a palavra, vereador Selmo Silva. Senhor presidente, demais vereadores, esse pedido de urgência é para dar mais agilidade a esse projeto, para que possa a Comap tomar decisões com respeito lá do terreno e das obras que serão feitas, né? Como diz uma das justificativas, melhorias incontestáveis no agronegócio do nosso município. Então, vai gerar renda, emprego e mais benefício aos produtores rurais. Só Nominal, isso, presidente. Nominal. Então, não há discussão no requerimento de urgência, é só para a gente poder votar o projeto seguinte, então, os projetos seguintes. Então, nós vamos, à votação nominal. Eu requiro ao senhor secretário que faça a chamada. Não. Esse é por aclamação, né? Nominal. Nominal? Nominal. Então, tá. Eu acho que É nominal, está aqui. Então tá. Não, mas se não for, se for por aclamação, não tem problema também. Vamos fazer a nominal, que já veio aqui na pauta e está ali a apresentação. Então peço que nomeie os vereadores para que manifestem pelo sim aprovando e pelo não rejeitando. Claudinei Gonçalves Camargo. Sim. Franz Feliciano Santos. Sim. Joaquim Laerte Gonçalves. Sim. José Maria Ramos. Sim. José Rafael de Souza, sim. Marlon José Tomé. Sim. Nildo Antônio de Paiva. Sim. Rafael Gonçalves Silva. Sim. Selmo José Silva. Sim. Resultado final, 9 votos sim, 0 não. Requerimento de urgência especial aprovado, urgência especial número 130, aprovado por todos os vereadores. Votação em turno único da lei número 33, de autoria do Executivo, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal 2.275, de 11 de maio de 2015, da outras providências. Solicito ao senhor vereador José Rafael de Souza, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Senhor presidente, questão de ordem é o 34. Então, mas aqui nós estamos votando 33. 33 é o José Rafael de Souza. Então, eu solicito ao vereador José Rafael de Souza que faça a leitura de seu parecer. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 33, que dá nova redação ao artigo 2º do artigo 5º da Lei Municipal 2.275, foi protocolado no dia 13 de setembro de 2016, às 14h32. Trata-se o projeto de lei de uma solicitação de autorização legislativa para que ocorra alteração da Lei Municipal 2.275, lei esta que, por sua vez, autorizou a doação de um imóvel pertencente à municipalidade à Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu, no sentido de possibilitar a oferta do bem doado como garantia para operações de custeio e comercialização no âmbito do crédito rural. Neste prisma, entendemos que o instrumento escolhido e utilizado é adequado, não sendo tal fato motivo para alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Conforme se pode constatar, o projeto Intelo utilizou o instrumento correto e justificou sobremaneira o interesse público, sendo que a matéria é de grande relevância. Conclusão. Assim sendo, opinamos para que o projeto de lei 33 tramite normalmente perante esta Casa de Leis, por ser medida justa e adequada ao presente caso. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2016, José Rafael de Souza, relator,
De acordo, Nildo Antônio de Paiva e Selmo José Silva. Alguma outra comissão deseja se manifestar? Esse projeto já foi lido quando da apresentação, então passemos à discussão. A palavra está aberta. Algum vereador deseja manifestar? Não havendo manifestação, passemos à votação em turno único do projeto número 33 de 2016. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para que manifeste pelo sim aprovando e pelo não rejeitando o presente projeto. Claudinei Gonçalves Camargo. Sim. Franz Feliciano Santos. Sim. Joaquim Laerte Gonçalves. Sim. José Maria Ramos. Sim. José Rafael de Souza, sim. Marlon Zé Tomé. Sim. Nildo Antônio de Paiva. Sim. Rafael Gonçalves Silva. Sim. Selmo José Silva. Sim. Resultado final, 9 votos sim, 0 não. Projeto de lei número 33 de 2016, aprovado por unanimidade dos vereadores. Próximo projeto a ser votado é o projeto de lei número 34, de autoria do Executivo, que dá redação ao parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 2.276, de 11 de maio de 2015, e dá outras providências. Projeto também lido quando da apresentação aqui em plenário. Assim sendo, eu solicito ao vereador Selmo José Silva, relator da Comissão de Justiça, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura de seu parecer. Parecer para o projeto de lei número 034/2016. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei número 034/2016, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 2.276, de 11 de maio de 2015, e dá outras providências. Foi protocolado em data de 13 de setembro de 2016, às 14h33. Trata-se o projeto de lei número 034/2016, de uma solicitação de autorização legislativa para que haja uma alteração na Lei Municipal número 2.276/2015, norma pela qual foi autorizada a doação de um imóvel pertencente à municipalidade à Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu, no sentido de possibilitar a oferta do bem doado como garantia para operações de custeio e comercialização no âmbito do crédito rural. Entendemos que o instrumento escolhido e utilizado é adequado, não sendo tal fato motivo para alegação de ilegalidade e ou inconstitucionalidade. Conforme se pôde constatar, o projeto está em tela, utilizou o instrumento correto e justificou o interesse público, sendo que a matéria é de grande relevância. Assim sendo, opinamos para que o projeto de lei número 034/2016 tramite normalmente perante esta Casa de Leis, por ser medida justa e adequada ao presente caso. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2016, relator Selmo José Silva, de acordo, Nildo Antônio de Paiva e José Rafael de Souza. Ok. Mais alguma comissão se deseja... Mais alguma comissão deseja se manifestar? Não havendo mais manifestação das comissões, coloco o projeto em discussão. A palavra está aberta. Com a palavra, o vereador Selmo Silva. Senhor presidente, demais vereadores, como nós fizemos aqui em outros anos, a intenção é ajudar a empresa. Como eu já disse em outras vezes, qualquer projeto que vier para essa casa para ajudar uma entidade, para ajudar uma empresa, que vai trazer benefícios para o nosso município, gerando renda, emprego, tem o meu apoio.
Então, esse projeto, como eu já disse antes, na justificativa, ele vai fomentar o agronegócio no nosso município. E lembrando que mais de 50% do PIB do nosso município vem do agronegócio, principalmente na comercialização do café. Então, é um projeto que vai trazer benefício para a nossa cidade, portanto, eu sou favorável. Só isso, presidente. Ok. Mais alguém? Não havendo mais discussão, passemos então à votação. Eu solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos vereadores para que manifeste pelo sim aprovando e pelo não rejeitando o projeto de lei número 34. Claudinei Gonçalves Camargo. Sim. Franz Feliciano Santos. Sim. Joaquim Laerte Gonçalves. Sim. José Maria Ramos. Sim. José Rafael de Souza, sim. Marlon José Tomé. Sim. Nildo Antônio de Paiva. Sim. Rafael Gonçalves Silva. Sim. Selmo José Silva. Sim. Resultado final, 9 votos sim, 0 não. Projeto número 34 de 2016, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos vereadores. Passemos então ao próximo projeto a ser votado. Veto parcial ao projeto de lei complementar número 03 de 2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa, organizacional, o plano de cargos e vencimentos, cria os cargos de provimento efetivo, cargos de comissão, cargo de função de confiança da Câmara Municipal de Paraguaçu e da outras providências. Solicito ao projeto também já lido quando da apresentação aqui em plenário. Assim sendo, eu solicito ao vereador Selmo Silva que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça. Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Parecer veto parcial do projeto de lei complementar número 003/2016. De autoria do Poder Executivo Municipal, o veto parcial ao projeto de lei complementar número 003/2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional, o plano de cargo e vencimentos, cria os cargos de provimento efetivo, cargos de comissão, cargos de função de confiança da Câmara Municipal de Paraguaçu e da outras providências. Foi protocolado em data de 13/9/2016, às 14h30. Primeiramente, cumpre-nos destacar que o presente veto foi protocolado em tempo hábil, atendendo ao dispositivo do artigo 262 e seguintes do regimento interno desta Casa Legislativa. Conforme descrito em sua justificativa, o veto tem como fundamento o fato do parágrafo único do artigo 33 do projeto de lei complementar em questão está em desacordo com o que preceitua o artigo 193 da Lei Municipal número 562/72, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, pelo qual se constata que o funcionário não poderá prestar serviço extraordinário gratuito, ficando limitado o período correspondente a 1/3 do período normal de trabalho. Assim sendo, e considerando que o percentual de 40% extrapola o limite de 1/3 previsto no artigo 193 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, opinamos para que o veto parcial em tela seja acolhido, adequando a norma à legislação pertinente. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2016. Relator Selmo José Silva, de acordo, Nildo Antônio de Paiva e José Rafael de Souza. Mais alguma comissão deseja se manifestar? Não havendo mais discussão, passemos
Não havendo mais manifestação das comissões, passemos à discussão. Algum vereador deseja acrescentar alguma coisa, dar alguma explicação? Com a palavra, o vereador Selmo Silva. Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria parabenizar a mesa que fez esse projeto, porque a nossa Câmara está precisando de dar uma chacoalhada, né? Então, fica muito estreito o trabalho aqui na Câmara Municipal. E eu sou a favor de acatar o veto, porque se é para adequar, e se a gente nós somos vereadores, nós temos que fazer a coisa dentro da legalidade, né? Então, se não está dentro da lei, né, se não pode fazer essa lei porque não está em desacordo com a lei municipal e também com o Estatuto do Servidor, né, do município, então estou de acordo com o veto, para que nós possamos fazer uma lei dentro da legalidade correta. Só isso, presidente. Com a palavra, o vereador Nildo. Senhor presidente, só para esclarecer aquelas pessoas que estão nos assistindo, nós aprovamos essa lei e com 40% extra aos servidores. Só que o Estatuto do Servidor do município de Paraguaçu, ele estabelece que é 1/3, ou seja, 30%. E quando nós fizemos a lei, nós colocamos 10% a mais. Então, isso ficou incompatível com o Estatuto do Servidor. Por isso que houve o veto, porque o Estatuto está acima. É uma lei acima da que a gente... está acima dessa lei que a gente aprovou. Então, coube ao prefeito vetar só esse artigo, que aí retorna aos 1/3, ou 30%, e fica a lei da Câmara, não é? A reestruturação dos funcionários da Câmara, a mesma dos funcionários da Prefeitura, ou seja, igual a todos os servidores na questão extra de hora trabalhada. Só, presidente. Ok. Mais alguém? Eu passo a palavra à presidência ao vereador Nildo para que eu possa manifestar. Presidente Nildo, o vereador Marlon deseja manifestar. Com a palavra o vereador Marlon José Tomé. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só quero destacar, senhor presidente, que essa lei que nós aprovamos aqui, criando o plano de cargo e salário para a Câmara, é um avanço muito grande, porque a gente estava em dívida com a lei maior, que exige que os servidores, a grande maioria dos servidores da Câmara, sejam concursados, né? E os cargos de confiança podem ser, mas tem que ter uma norma regulamentando isso. E agora foi criado. Então, um avanço muito grande que traz legalidade à contratação de pessoal para a Câmara. E dá segurança também ao funcionamento da Câmara. Porque vamos que hoje a grande maioria aqui, a maioria da secretaria, a assessoria jurídica, contábil, são contratados, não são funcionários de carreira. Então, vamos dizer que entre vereadores novos que queiram trocar todos os servidores, como é que fica? Então, vai ter uma dificuldade enorme de funcionar, porque é complexo o trabalho da Câmara, quer no aspecto contábil, quer no aspecto financeiro e jurídico. Então, um avanço muito grande que essa legislatura está realizando. Então, parabéns a todos nós, vereadores, que lutamos pela aprovação dessa lei. E esse veto vem para corrigir um pequeno erro que nós cometemos, que com relação
ao que o Nildo falou aqui, o Selmo também, com relação às horas extras. Nós estipulamos que poderia ser feito um número de hora extra em torno de 40%, e o permitido pelo Estatuto do Servidor Público é de 1/3. Então, vem corrigindo. Então, não tem como nós deixarmos de acatar esse veto. Então, de maneira, senhor presidente, que eu estou totalmente de acordo e sou pela aprovação do veto. É só, senhor presidente. Eu devolvo a presidência ao vereador Marlon Tomé. Mais alguém deseja se manifestar? Não havendo mais manifestação, passemos então à votação. Votação secreta. Eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores, que vão receber a cédula, e aqueles que acolherem o veto vão colocar sim. Os que rejeitarem o veto, não. Tá? Então, aqueles que estão de acordo com o veto, né, sim. O que não, não. Põe não. Então, por favor, senhor secretário, tenha bondade, faça a chamada nominal dos vereadores. Acolher o veto, sim. Não é para derrubar o veto. Claudinei Gonçalves Camargo. Franz Feliciano Santos. Vou votar a favor do veto, sim. Para derrubar o veto, não. Joaquim Laerte Gonçalves. Não. Fica lá não. Aqui. José Maria Ramos. José Rafael de Souza. Marlon Zé Tomé. Nildo Antônio de Paiva. Rafael Gonçalves Silva. Selmo José Silva. Apurar.
Solicito aos vereadores Zé Rafael e Zé Maria Ramos que faça a apuração dos votos para nós. Rafael da Quadra. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Minha caneta daí? Não. Tá aqui. Tudo sim? 1, 2, 3, 4, Agradeço aos vereadores. 6, 7, 8, 9. Por favor. Resultado final: 9 votos sim, 0 não. Voto acatado por todos os vereadores. E, não tendo nada mais a tratar, convido e convoco todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 27 de setembro, às 15 horas, e declaro encerrada a sessão sobre a proteção de Deus.